Se você chegou até este vídeo atraído pela força deste título, peço que respire fundo por um instante. Quero que sinta, aí onde você está, que este é um espaço seguro. Não estamos aqui para julgar, nem para explorar o que é superficial. Estamos aqui para mergulhar com honestidade e coragem em uma verdade profunda, uma verdade que pulsa dentro de cada um de nós. Vamos começar por reconhecer o que é inegável, a força mais primordial que habita a nossa psique, a energia que colore nossos pensamentos mais secretos e impulsiona ações que tantas vezes nem nós mesmos compreendemos. Uma força que tem o poder de nos levar aos picos mais altos da euforia e também aos vales mais profundos do nosso próprio sofrimento. Ela é a pulsação da própria vida, ecoando em nosso corpo. E talvez, apenas talvez, você conheça o peso dessa força de uma maneira muito íntima. Talvez você se sinta controlado por ela, vivendo em um ciclo silencioso de desejo e culpa, de anseio e vergonha. Talvez você tenha aprendido a enxergá-la como algo separado da sua alma, algo a ser contido, escondido, apartado da sua espiritualidade e do seu eu mais elevado. E eu quero que você saiba que eu posso imaginar a exaustão que isso causa. A exaustão profunda de travar uma guerra secreta contra a sua própria biologia, de lutar contra a mesma força que um dia o trouxe à vida. Mas e se toda essa luta, toda essa dor, for baseada em um mal-entendido fundamental? E se essa energia não for sua inimiga, mas sua maior aliada na criação? O grande místico Neville Goddard nos ofereceu uma chave para essa compreensão, uma visão que reconcilia o corpo e a alma. Ele nos ensinou que toda a criação no mundo físico é, em sua essência, um ato espiritual profundamente análogo ao ato sexual. Aquele desejo intenso que você sente por um novo estado de ser, seja ele de saúde, de paz ou de abundância, é a própria excitação da sua alma. E a união com esse estado, dentro da sua imaginação, até o ponto do sentimento pleno de satisfação, esse é o verdadeiro ato criador. É o momento em que você fecunda o seu subconsciente para que ele possa dar à luz a uma nova realidade. Neville tinha uma palavra especial para o que vem depois desse ato criador na imaginação: o Sabbat. Um estado de repouso mental e sagrado. Após a prece, após sentir o desejo como cumprido, ele nos instruía a entrar em uma tranquilidade profunda, a quietude de quem sabe que a obra está consumada. E aqui reside um dos maiores segredos que vamos desvendar hoje: o estado de relaxamento, de profunda e total satisfação que se segue ao clímax físico, é o paralelo fisiológico perfeito desse sabbat espiritual. É um portal, um momento sagrado de poucos segundos, onde a mente crítica se cala, onde o corpo é inundado com a química da paz, e o sentimento dominante é o de fim do desejo. É a porta mais direta e mais poderosa para a impressão do seu subconsciente. E a ciência moderna, através de pioneiros como o Dr. Joe Dispenza, começa a desenhar o mapa desse território misterioso. Ele nos lembra que o orgasmo produz uma das maiores descargas de energia eletromagnética que o nosso corpo pode gerar. E se vivemos em um campo quântico que responde momento a momento à nossa assinatura energética, àquilo que sentimos e vibramos, a pergunta que precisamos nos fazer é: nesse momento de pico, nesse portal de poder, qual informação você está transmitindo para o campo? A informação da sua realidade atual, com suas faltas e anseios, ou a informação do seu futuro desejado, já pleno, já completo, já realizado? Vamos olhar com muita compaixão para essa mente que, por vezes, parece dividida. De um lado, seus sonhos, seus projetos, aquilo que você deseja construir no mundo. Do outro, uma força que parece puxá-lo para outra direção.
uma correnteza de pensamentos recorrentes, de fantasias e desejos que parecem drenar a sua energia vital. É quase como sentir essa força criadora vazando por entre os dedos, uma energia que você sabe que poderia estar usando para erguer sua carreira, para encontrar sua paz, para construir sua estabilidade, mas que acaba se perdendo em um ciclo que o deixa cansado e frustrado com você mesmo. Você não está sozinho nesse sentimento. Essa é uma experiência humana profunda e universal. A primeira grande verdade que precisamos acolher para curar essa divisão é a da energia una. A energia que você chama de sexual, a libido, não é uma força separada ou inferior. Ela é a própria energia da vida em sua forma mais concentrada e pura. Imagine o fogo que queima dentro de um grande artista enquanto ele cria sua obra-prima, ou a força incansável que move um empreendedor para construir algo a partir do nada. Essa força, esse fogo, é exatamente a mesma energia que pulsa em você. E aqui reside a revelação que pode mudar a sua percepção para sempre. O seu desafio não é precisar de mais energia para realizar os seus sonhos. O seu desafio é parar de desperdiçar a energia mais potente que você já possui. A obsessão é apenas um sintoma, um sinal de que um poder imenso está vazando, sem um propósito maior para o qual ser direcionado. Então, eu o convido a experimentar uma nova possibilidade, um redirecionamento consciente desse fluxo. Da próxima vez que essa energia intensa e viva surgir em um momento inesperado, em vez de lutar contra ela ou se entregar ao velho padrão, apenas pare por um instante. Feche os seus olhos. Sinta essa eletricidade em seu corpo sem qualquer julgamento, apenas reconhecendo seu poder. E então, com a força da sua intenção, imagine essa mesma energia subindo pela sua espinha como se fosse uma coluna de luz líquida e dourada. Visualize essa luz subindo, subindo e explodindo gentilmente no centro da sua mente, se transformando na imagem clara do seu desejo já realizado. Sinta a energia do desejo se tornando a energia da criação. Veja o logo da sua empresa. Sinta o abraço da pessoa amada. Veja a paz em seu lar. Você não reprime a força, você a honra, dando a ela uma direção sagrada. Pense em sua força vital como um rio imensamente poderoso, correndo por dentro de você. Se você não se der ao trabalho de construir um canal para ele, um propósito claro, uma meta definida, esse rio transbordará sem direção. Ele inundará a planície de forma caótica, criando pântanos de estagnação e obsessão em sua mente. O que estamos aprendendo a fazer aqui é um ato de engenharia da alma. É o ato consciente de construir um canal deliberado, um leito para esse rio, para que sua força poderosa e criadora possa irrigar e dar vida ao jardim exato que a sua alma anseia por cultivar. Você se torna um mestre do rio e não mais uma vítima de sua inundação. Você já sentiu essa estranha melancolia, essa frustração que por vezes acompanha as suas conexões mais íntimas? Aquela sensação de buscar algo com todo o seu ser, e mesmo quando o desejo é fisicamente satisfeito, ele deixa para trás um rastro de vazio, um eco de carência e insatisfação. É como se, no final das contas, algo essencial estivesse sempre faltando, como se a busca incessante por plenitude fora de si mesmo apenas aprofundasse o sentimento de que não somos, de alguma forma, inteiros. Essa dor é real e ela nos conta uma história sobre a natureza da energia com a qual estamos nos relacionando. Isso acontece porque a luxúria, quando olhada não como um ato, mas como uma frequência energética, é um estado de carência. Ela vibra na frequência do eu preciso, do me falta algo, do eu preciso de algo ou alguém fora de mim para que eu possa me sentir completo. E o universo, em sua sabedoria impessoal, não julga o nosso desejo. Ele apenas responde à nossa vibração.
E uma vibração de falta, por sua própria natureza, é repelente no campo quântico. Ela grita para o universo: eu não tenho. E o universo, como um espelho fiel, apenas pode refletir de volta mais experiências que confirmem essa ausência, esse estado de não ter. A grande virada de chave, a revelação que pode transformar essa dinâmica, é perceber que a manifestação, através desta energia sagrada, não acontece ao nos focarmos no ato físico em si, mas ao usarmos o momento para praticar a união com aquilo que desejamos ser. É sobre transformar um ato potencialmente de falta em um ritual sagrado de plenitude. Imagine-se, antes de um momento de intimidade, seja a sós ou com alguém, você pudesse definir uma intenção clara. E durante a experiência, em vez de se perder na sensação de querer ou precisar, você deslocasse o seu foco para sentir-se como o seu eu que já é amado. O eu que já é próspero. O eu que já é completo e realizado. Sentir o prazer que percorre o seu corpo não como um remédio para a sua falta, mas como uma celebração da sua totalidade, uma festa em honra à sua própria plenitude. Pense na profunda diferença entre estas duas consciências. A luxúria, ou o desejo que vem da falta, é como um mendigo faminto que devora um pedaço de pão e 5 minutos depois está com fome novamente, preso em um ciclo sem fim. A união, por outro lado, é como um rei que se senta para um banquete magnífico. Ele não come por fome, mas para celebrar a abundância e a glória do seu reino. A energia que move o mendigo e o rei pode ser a mesma, a fome pela vida. Mas a consciência com a qual essa energia é usada, a consciência de falta ou a consciência de plenitude, muda absolutamente tudo. Ela muda a experiência, a vibração e, por fim, a realidade que se manifesta. Quantas vezes você já se sentou em silêncio, tentando visualizar seus sonhos, apenas para ser interrompido pela sua própria mente? Aquela voz crítica que analisa, duvida e questiona. A voz que diz: isso não é real, ou como isso poderia acontecer? Existe um cansaço sutil que vem dessa luta, a luta para tentar forçar um sentimento de realidade, para tentar silenciar o guardião da razão que insiste em nos manter presos ao que os nossos olhos físicos podem ver. Essa dificuldade em verdadeiramente sentir o desejo como cumprido é uma das maiores barreiras na jornada da criação consciente. Mas e se a nossa própria biologia, em sua sabedoria infinita, nos oferecesse um presente? Um portal natural para um estado de silêncio e receptividade. Um estado que Neville Goddard chamou de Sabbath. Pense no momento que se segue imediatamente ao clímax. É um estado neurológico e bioquímico absolutamente único. A mente pensante, o córtex pré-frontal que julga e analisa, está momentaneamente em repouso. O corpo é inundado por uma cascata de hormônios de profundo relaxamento e satisfação. E o sentimento que domina todo o nosso ser é o de que o desejo acabou, a busca cessou. É um estado de paz, de completude. Este é o vácuo criativo mais fértil e poderoso que a natureza nos concede. A revelação essencial, e talvez dolorosa de se ouvir, é que a grande maioria de nós desperdiça completamente este portal sagrado. Nós o preenchemos com pensamentos aleatórios sobre o dia de amanhã, com resquícios de culpa, ou simplesmente adormecemos, permitindo que a porta do nosso subconsciente se feche sem que nada de novo tenha sido plantado ali. A proposta aqui é de uma simplicidade profunda. É sobre trazer consciência a este momento. É sobre ter a sua cena do desejo cumprido, uma imagem curta, um sentimento simbólico, pronta em seu coração. E naquele instante de quietude e relaxamento total, sem forçar nada, apenas trazer essa imagem à sua mente, contemplá-la suavemente por alguns segundos, permitindo que a paz e a gratidão que você já está sentindo fisicamente se fundam com a cena do seu sonho realizado. E então,
sentir no fundo da sua alma a única coisa que importa: está consumado. Imagine que o seu subconsciente é como um cofre de aço impenetrável. Durante todo o dia, sua porta está trancada e vigiada de perto pela sua mente crítica e racional. O momento do Sabbat, esse instante pós-clímax, é o único momento do dia em que o complexo mecanismo do cofre se alinha perfeitamente. E apesar da porta de aço se abre por alguns breves segundos. Você pode observar a porta aberta e não fazer nada, deixando o momento passar. Ou você pode, com agilidade, presença e consciência, inserir o seu tesouro mais precioso, a sua intenção, o seu desejo já cumprido, lá dentro, antes que a porta se feche novamente, selando o seu tesouro no único lugar de onde ele pode se manifestar no mundo. Muitos de nós aprendemos a viver uma vida compartimentada, uma vida de gavetas separadas. Nesta gaveta, guardamos nossa espiritualidade. Na outra, nossa carreira e finanças. Em uma terceira, bem escondida, nossa sexualidade e nossos prazeres. Vivemos sob a crença sutil, mas poderosa, de que o prazer é apenas carnal, que o que acontece em nossa intimidade não tem conexão alguma com a nossa capacidade de gerar riqueza ou de ter sucesso. E essa fragmentação, essa separação interna nos enfraquece, pois nos impede de usar a totalidade do nosso poder para criar a vida que desejamos. Nosso corpo e nosso cérebro, no entanto, não funcionam em gavetas. Eles funcionam por associação. Nosso sistema nervoso aprende a ligar um estado emocional a outro, criando âncoras profundas que governam nossas reações automáticas. E o estado de pico do prazer físico é possivelmente o estado emocional e sensorial mais intenso que o nosso corpo pode gerar. Isso faz dele a âncora mais poderosa que existe. É o momento em que nosso sistema nervoso está mais aberto, mais receptivo para aprender uma nova associação, para gravar uma nova verdade em nossa biologia. A revelação que nos devolve o poder é esta: você pode conscientemente treinar o seu sistema nervoso para associar a frequência da riqueza, que é um sentimento de segurança, de liberdade e de fluxo, com a frequência do prazer mais intenso. Ao fazer isso de forma repetida e deliberada, o seu corpo começa a aprender, em um nível celular, que a prosperidade é um estado de prazer, de segurança e de expansão. Você começa a dissolver, na linguagem mais profunda que o corpo entende, os bloqueios de medo, culpa ou indignidade que podem estar associados ao dinheiro. Você pode convidar seu corpo a participar de uma sinfonia de abundância. Durante a construção do prazer, comece a tecer sentimentos de gratidão pela segurança financeira, pelo alívio de ter todas as contas pagas, pela liberdade de fazer o que ama. E no ápice da experiência, permita que essas duas sensações se tornem uma só. Deixe que o prazer físico e o prazer da abundância se fundam em uma única e gloriosa vibração que percorre todo o seu ser. Pense no seu corpo como um diapasão, um instrumento de pura frequência. Quando você o atinge com a experiência do prazer, ele vibra intensamente. Normalmente ele vibra em uma frequência aleatória, a frequência do momento. A prática consciente de sintonização é como segurar este diapasão vibrante e encostá-lo suavemente na nota perfeita de um piano. A nota que representa a frequência da sua meta, do seu sonho. Com o tempo, por ressonância, o diapasão aprende a vibrar naquela nota específica por conta própria. Você está, com amor e intenção, afinando o seu instrumento corporal com a música da realidade que você escolhe viver. E se a sua dor for um pouco diferente? E se ela se manifestar como uma sensação de estar preso em um ciclo de gratificação instantânea, que no fim do dia o deixa com uma sensação de vazio e de energia dissipada? Aquela exaustão sutil que vem da falta de força de vontade,
da sensação de não ter controle sobre os próprios impulsos, como se a sua força vital estivesse constantemente sendo gasta em pequenas coisas, sem nunca se acumular para realizar as grandes. É um sentimento de estar à deriva, reagindo aos impulsos em vez de comandar o seu próprio barco. Muitas tradições de sabedoria antiga, dos taoístas aos alquimistas, conheciam um segredo sobre essa dinâmica. Eles entendiam o poder da contenção consciente da energia vital. E é crucial que se entenda a diferença. Isso não é repressão. A repressão nasce da culpa, da vergonha e do medo. A contenção consciente, por outro lado, nasce do propósito, da clareza e da maestria. É o ato de permitir que a energia se acumule dentro do seu sistema, criando uma imensa pressão energética que pode então ser direcionada com um poder avassalador para curar o corpo, para expandir a consciência ou para potencializar um único e poderoso ato de manifestação. A revelação aqui é profundamente contraintuitiva para o nosso mundo moderno que busca o prazer imediato. Às vezes, o maior ato de poder não é liberar a energia, mas contê-la com um propósito maior em mente. Dizer um não consciente e sereno a um impulso de gratificação instantânea não é um ato de negação, mas sim uma declaração de maestria sobre o seu reino interior. É olhar para a força mais poderosa que você tem e dizer, com amor e firmeza, eu sou o mestre desta força e não o seu escravo, e eu escolho usá-la para um objetivo que minha alma considera sagrado. Para aqueles que se sentem chamados a essa prática mais profunda, existe a possibilidade de explorar um ciclo de contenção consciente. Abster-se, por um período determinado, da liberação dessa energia, com a intenção clara e definida de usá-la para um projeto específico. Durante este tempo, cada vez que a energia surgir, ela é honrada e redirecionada para a sua meta, alimentando o seu sonho com uma força cada vez maior. Pense em sua energia como pólvora. Você pode usá-la todos os dias em pequenos e belos estalos de fogos de artifício. Eles são bonitos, trazem um prazer momentâneo, mas sua luz é passageira. Ou você pode aprender a arte do alquimista, acumular e comprimir essa mesma pólvora dentro de um canhão. Quando você finalmente decidir acender o pavio no seu ato de manifestação, a explosão resultante não apenas iluminará o céu, mas terá a força para mover montanhas em sua realidade. Ao chegarmos ao final desta nossa jornada juntos, talvez fique claro que este encontro nunca foi, de fato, sobre sexo. Foi sobre poder. O poder criador da vida, que flui através de nós, esperando ser reconhecido e honrado. A proposta, desde o início, foi um convite para cessar a guerra interna, para depor as armas contra nós mesmos. Um convite para pararmos de lutar contra a nossa biologia e, em vez disso, nos tornarmos alquimistas dela, unindo o que a nossa cultura e as nossas feridas separaram. O espírito e a matéria, o prazer e o propósito, o sagrado e o humano, até finalmente percebermos que eles nunca estiveram separados, a não ser em nossa própria mente. Neville Goddard nos deixou com a mais libertadora de todas as verdades, o poder salvador da humanidade. O Cristo não é uma figura externa ou histórica, mas a nossa própria imaginação humana maravilhosa. E nesta grande trindade da criação que acontece dentro de nós, a sua imaginação é o pai que concebe a ideia, a sua consciência receptiva é a mãe que a acolhe, e a sua energia vital, essa força que discutimos hoje, é o Espírito Santo, o fogo que impregna a consciência para dar à luz a uma nova realidade. Pense nisto como o ato final da criação. A sua imaginação molda o selo, o desenho perfeito do seu desejo cumprido. A sua energia vital é o fogo que aquece a cera do seu subconsciente, tornando-a macia e maleável.
E o sentimento de paz e satisfação do Sabbat é a pressão firme que imprime este selo na cera, que então esfria, endurece e se torna a sua realidade física. E a ciência, na voz de homens como Bruce Lipton, confirma esta sabedoria antiga, nos mostrando que ao alinhar as nossas crenças mais profundas com os nossos estados emocionais mais intensos, estamos falando diretamente com as nossas células. Estamos literalmente reescrevendo a nossa biologia da crença. Estamos criando uma coerência inabalável entre o nosso coração e a nossa mente, e é a partir desta coerência que o nosso mais alto potencial pode, finalmente, se expressar sem barreiras. Você não é um escravo da sua biologia, nem uma vítima dos seus impulsos. Você é, por direito de nascença, o mestre destinado a reger o seu mundo interior. A energia mais poderosa do universo não está em alguma nebulosa distante ou em um sol longínquo. Ela pulsa dentro de você neste exato momento, viva, presente, esperando pela sua direção consciente, esperando pelo seu comando. Agora que você se lembra que possui o fogo dos deuses, a pergunta que ecoa no silêncio do seu ser é apenas uma: o que você escolherá criar com ele? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve!